Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de religião. O nosso assunto de hoje é continuação do assunto que nós tivemos anterior às nossas avaliações. Esse assunto, ele teve por título Vozes que não se calam. Eu falei para vocês que após as avaliações nós estaríamos retornando, dando continuidade para finalizar o mesmo. Ok? Então o assunto ele é bem interessante, falando, sobre vozes que não se calam. O que esse assunto quer dizer para a gente, em relação ao não calar-se? Só recapitulando lá a frase de abertura do tema, diz o seguinte: o Senhor Deus me deu a língua de um discípulo para que eu saiba confortar pela palavra o que está abatido. Então, nesse caso, vozes que não se calam, nós observamos que a leitura, que a frase, ela faz sentido de nos propagarmos, de nós falarmos, principalmente quando usamos da fala para confortar, para anunciar algo de bem, para denunciar algo errado. Então, em todos os sentidos, nós usamos realmente a nossa fala, a nossa voz. Então, ela não pode calar diante de nenhuma das situações. Então, é por isso que nós ouvimos, na aula anterior, parte do textos falando sobre algumas denúncias, algumas reivindicações. Foram elas feitas através de escrita, fotografia, trechos de músicas. Então, tudo isso são formas de anunciar algo, São vozes anunciando alguma coisa. O texto ele fala muito na questão dos profetas. O que faz os profetas da época, Eles denunciavam, eles defendiam, eles ajudavam, eles davam palavras de encorajamento, de fortalecimento. Ele ajudava as pessoas, principalmente aqueles que sofriam injustiça por parte de alguém. Então, eles estavam sempre dispostos a ajudar, principalmente nesse sentido, onde houvesse realmente a injustiça. Então, eles faziam um papel bem interessante, e o texto ainda fala que eles não temiam as autoridades, porque eles realmente eram enviados por Deus para fazer uma missão, uma obra diferenciada. Nesse caso era proteger, anunciar, denunciar, tudo isso. E nós continuamos hoje? Será que hoje em dia ainda existe realmente os profetas? Sim, Nós mesmos fazemos esse papel. Hoje em dia, cada um de nós é considerado realmente um profeta, porque o profeta tem vários papéis, como eu já comuniquei para vocês. Então, como profeta, nós fazemos o papel de Cristo, anunciando as maravilhas de Deus, mas também denunciando as coisas que estão, ou que vimos que estão erradas, certo? Então, o que é ser profeta hoje? Trazendo para os nossos dias atuais. O que significa ser profeta hoje? De acordo com a ótica bíblica, denunciar as coisas erradas e anunciar caminho de esperança. A gente observa que hoje existe isso muito, em nosso meio, se tratando principalmente de coisas erradas. Por exemplo, no nosso Brasil, os problemas que mereciam a atenção de um profeta hoje, em relação de denunciar o que vimos errados. No Brasil, por exemplo, nós temos, melhor dizendo, a desigualdade social,
a miséria, a corrupção política, a violência em suas várias formas. Nós somos conhecedores disso, né? A todos os dias a gente vê, a gente assiste noticiários, a gente acompanha, né? Como que anda realmente a questão da violência, a assistência médica precária para os pobres, principalmente. Nós observamos isso, né? Crianças desamparadas, desrespeitos de direitos. Nós teríamos uma lista interminante de coisas que nós poderíamos estar fazendo, essas denúncias, de estar fazendo realmente o papel de um profeta. Então, existem várias coisas hoje que nós podemos atuar como profeta, não somente lembrando do aspecto religioso, não somente dentro do termo religioso, né? Porque o profeta é aquele que anuncia, aquele que denuncia. Então, tudo e qualquer que nós anunciamos ou denunciamos, nós estamos fazendo realmente um papel de profeta, certo? Então, a gente observa que Jeremias, ele fala muito nessa questão de defender, de proteger. Então, Jeremias, numa fala dele, ele diz que ai dos pastores que deixam perder-se o rebanho miúdo de minhas pastagens. Ele não está falando sobre a preocupação de Deus com carneiros e ovelhas, não, queridos. Ele está falando de pastores como autoridades, governantes que não cuidam bem do seu povo, certo? Então, abrange vários sentidos a questão do profeta, né? Nós observamos. Quando ele diz rebanho miúdo, ele não está falando dos menores animais. Ele está falando daqueles, né? Dos povos mais pobres, os desamparados, que essas autoridades deveriam proteger e que elas não fazem nenhum caso, né? Não fazem caso realmente. Então, nós observamos que há, sim, muito em que nós nos ocuparmos realmente com a missão de profetas. Como eu já expliquei, o profeta não é só aquele que anuncia referentes à vida religiosa, não. Claro que começa por lá, né? Mas esse termo, ele se abrange em toda a nossa vida, principalmente nossa vida em sociedade, a qual nós convivemos e vivemos todos os dias, né? Então, no texto, na nossa aula de hoje, dando essa continuidade, e nós só temos realmente alguns parágrafos que ficaram para ser terminados. Nesse parágrafo, acompanhando aí, vamos ver. Na Bíblia havia uma pessoa que era inspirada para fazer denúncia e anúncio. Eram os profetas. Muita gente pensa em profeta como alguém que adivinha o futuro. Mas eles não estavam preocupados com o futuro, queriam melhorar a situação presente. Quando anunciavam algo que ainda não havia acontecido, é para alimentar a esperança do povo, estimular correções no modo de vida, não era para fazer demonstração de conhecimentos secretos. Ao mesmo tempo em que denunciavam o que ia mal, os profetas anunciavam o amor de Deus, sempre fiel, capaz de perdoar, reconduzir e dar uma nova oportunidade. Todas as vezes que eles faziam, né, essas denúncias, eles já anunciavam o amor de Deus. E realmente, como fiel que é Deus, né, ele está sempre pronto para perdoar, conduzir e nos dar novas oportunidades. Não importa o que fizemos, não importa o que cometemos, né? Para Deus, nós somos tudo. Então, o amor dele por cada um de nós é bem maior do que qualquer coisa. Nós vimos que ele chegou ao ponto de dar sua própria vida por nós. Então, isso já deixa bem claro, né? Que em toda e qualquer situação que o ser humano se encontrar, ele é capaz de
continuar, de recomeçar a sua vida, e Deus está sempre pronto para receber, perdoar, conduzindo a Ele, dando a Ele realmente novas oportunidades, nos dando nova oportunidade. Quando denunciavam, diziam coisas bem duras, mesmo diante dos reis e sacerdotes. De acordo com a cultura da época, lembravam que Deus estava vendo e ia pedir contas do que faziam. Não é diferente hoje. Todo mundo que assume uma responsabilidade, né, com determinado trabalho, sendo ele ali naquele momento que ele faz um juramento, né, em cuidar, em proteger, enfim, realmente no final das contas ele tem algo a ser prestado conta. E claro, as autoridades, elas são constituídas por Deus. Biblicamente falando, elas são constituídas por Deus. Então, nesse momento vai ter sim, né, essa prestação de conta, como nós acabamos de ler no texto. As pessoas que realmente fazem, que receberam essa missão e que não estão fazendo realmente o seu papel direito, com certeza vai chegar o dia em que eles vão realmente acertar as suas contas, né? Falando o que eles deixaram, mostrando o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. Quando denunciavam, diziam coisas bem duras, mesmo diante dos reis e sacerdotes. De acordo com a cultura da época, lembravam que Deus estava vendo e ia pedir conta do que faziam. Por exemplo, o profeta Amós estava atento, percebendo que os pobres estavam sendo explorados e que havia desonestidade praticada por gente que se dizia religiosa. Dizia que Deus não iria ser enganado. Olha só. Não adianta a gente fazer algo pensando que nós estamos, né, trapaceando, principalmente escondendo realmente a realidade de Deus, porque isso eles nos vê, né, 24 horas, ele nos olha, sabe o que fazemos, o que deixamos de fazer. Então, nesse caso, nós iremos sim prestar essa conta, né, de todos aqueles que nós fazemos ou que deixamos realmente. O profeta Miqueias também não estava para amenidades quando tratava de defender o povo. Nós observamos na cena profetas Miqueias, né, realmente defendendo a multidão que ali está, lutando por a causa delas, que nós vamos conhecer um pouquinho aí no texto. Então, eu disse, ouvi chefes de Jacó, e vós, príncipes de Israel, não deveis vós saber o que é justo? Entretanto, odiais o bem e amais o mal? Arrancais a pele da carne e a carne dos ossos? Devoram a carne do meu povo, arrancam-lhe a pele, quebram-lhe os ossos. Partem-no como os pedaços postos na panela, como carne para a caçarola. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Então, o que Miqueias quis dizer? Realmente ele está dizendo que as pessoas que prejudicam o povo vão se dar mal com Deus. Ou seja, quando nós praticamos o mal com o nosso próximo, nós também seremos cobrados. Porque lá nos 10 mandamentos, né, diz amar o teu próximo como a ti mesmo. E como que nós vamos fazer o mal para o nosso próximo, sendo que nós deveríamos amar? Então, dessa forma, nós também vamos ser cobrados. Em compensação, quando o povo estava sofrendo, desesperado, precisando de ânimo, lá vinham os profetas mostrar a ternura do amor de Deus. A Bíblia fala de Deus como um apaixonado, que apesar de tudo, voltará sempre para salvar aqueles que ama. Às vezes, apresenta o povo como a esposa de Deus, ama e pela qual é capaz de fazer loucuras. Por isso, Deus se queixa do povo desse jeito. Claro, né? Nós somos realmente filhos amados e que eles nos defendem, né? Que Deus sempre nos ama. Não importa a circunstância, não importa como somos. Ele nos ama da maneira que somos, do jeito que somos. E por isso ele está sempre pronto para nos receber, defender, como diz o próprio texto, né?
ama tanto a cada um de nós que ele foi capaz de fazer o sacrifício de dar a sua própria vida. Então, por causa desse amor, é assim que Deus fala ao povo por intermédio dos profetas nas horas mais difíceis. Como assim? E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, né? Eu te chamo pelo nome e és meu. Na leitura do parágrafo, né? Já expliquei até mesmo antes de ler o parágrafo, o amor, a imensidão do amor, o tamanho do amor que ele tem por cada um de nós. Nós podemos ser rejeitados por um outro ser humano, nós podemos não ser vistos, valorizados, porque isso faz parte da natureza humana, né? As pessoas realmente elas fazem as suas escolhas, mas a certeza de que nós temos é que perante Deus todo mundo é igual, todo mundo é amado por Ele da mesma forma, nenhum é mais, né? Nenhum é amado mais e nenhum outro é amado menos. Somos amados de forma igual. Então, o nosso texto de hoje finaliza por aqui a nossa aula. Que nós sejamos essa voz que não se cala, mediante qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela boa, nós temos nossos motivos de agradecer, de elogiar. Tudo isso faz parte, né? Sendo ela ruim, de procurar os nossos direitos, de procurar a justiça para que ela aconteça de forma justa, de forma correta. Não podemos ficar calado, aceitar tudo aquilo que nos colocam, sendo que os nossos direitos eles não estão sendo respeitados. Ok, meus queridos? Então, termina por aqui o nosso assunto. E eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o que será de atividade. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.